Bom, vamos começar então falando um pouco de transferência de calor, né? A gente apresentou para vocês o trabalho e definição de trabalho e calor sob o ponto de vista da termodinâmica. A termodinâmica não interessa como que esse calor é transferido, né? Então, na ciência transferência de calor, né, ela vai estudar como é transferido esse calor de um estado inicial para o estado final. Então, vamos apresentar os mecanismos de transferência de calor. Né? Vamos abordar apenas os conceitos básicos. Né? Então, o que é a definição de calor ou transferência de calor? Energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Né? Lá a gente viu que é devido à transferência de energia através da fronteira do sistema, né? Ou a superfície de controle, tá? Lá na termodinâmica. E os mecanismos, né, que são envolvidos, né? Então, na transferência de calor, vai nos interessar como que é transferido esse calor. Então, ele é transferido através de 3 modos distintos: condução, convecção e radiação. Aqui, pulou, né? Bom, a condução ela ocorre em sólidos, líquidos e gases em repouso. Tá? Então, se os gases estiverem em movimento, aí eu vou ter outro mecanismo de transferência de calor. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um sólido, né? Se esse sólido, nessa face, a temperatura está a T2, então eu vou ter uma superfície isotérmica a temperatura baixa. No outro lado, por sua vez, a temperatura é T1, eu vou ter uma superfície isotérmica a temperatura alta. Então, o que acontece? Logo, há uma transferência de calor da esquerda para a direita. Né? E se pode comprovar experimentalmente que a transferência de calor ela é proporcional a essa área, né, transversal aqui, tá ok? A essa área, a diferença de temperatura de T1 e T2 inversamente proporcional, né, ao comprimento L. Com isso, tirando aquela constante de proporcionalidade, introduz-se que é o que se chama condutividade térmica, que é a capacidade de conduzir mais ou menos calor. Se tem valores baixos de K, o material tem característica de ser isolante. Se ele tem valores altos, ele tem característica de conduzir mais facilmente o calor. Né? E essas propriedades, por exemplo, a condutividade térmica como calor específico, elas variam, tá? Essas propriedades variam com a variação da temperatura. Então, a lei de Fourier aqui ela se apresenta para o regime permanente unidimensional, tá? Mas ela pode ser muito bem aplicada já, né, em casos reais. Por exemplo, existe uma prática de um equipamento da Mirfield em que usamos a lei de Fourier para o regime permanente unidimensional e para um caso experimental que é um caso real e tridimensional, e os valores batem, né, dão próximos. Então, que é minha taxa de transferência de calor em watts ou joule por segundo, né? Esse sinal é para cancelar a variação, né? O diferencial de temperatura pelo diferencial da distância, que isso aqui pode ser aproximado pela variação da temperatura pela variação da distância, tá? Que aqui vai dar negativo, com esse negativo fica positivo, tá? A gente vai ver para frente que depois se inverte aqui a subtração e esse sinal some, tá? Então a taxa de transferência de calor, tá, ela é igual à condutividade térmica vezes a área está passando esse calor, né, devido às diferenças de temperaturas, vezes o gradiente de temperatura, né, que é o dt dx. Aqui um exercício resolvido, né? Eu tenho que a parede da fornalha de uma caldeira construída de tijolos refratários com 0,2 de espessura e condutividade térmica K igual a 1,3, né? Ou seja, uma condutividade baixa que caracteriza que essa parede vai provocar uma queda boa da temperatura. Tanto é que a gente tem 1127 graus Celsius no lado e no outro lado a temperatura caiu para 827 graus Celsius. Então a temperatura da parede interna é
1.127 graus Celsius e a temperatura da parede externa é de 827 graus Celsius. Determinar a taxa de transferência de calor em watts perdido através de uma parede com a área 1,8 por 2 metros. Significa que o calor, as duas paredes, né, tem temperatura isotérmica constante, né, em qualquer ponto da parede. Se você medir a temperatura, ela vai ter esse valor fixo, né, esse valor fixo de 1.127. No outro lado, por sua vez, se você medir a temperatura, ele vai ter esse valor de 827 graus Celsius. Fazendo os cálculos, a gente obtém que a taxa de transferência de calor é 7.020 watts. Tá? Essas nomenclaturas, tomar cuidado que de um livro para outro pode variar, né? Na termodinâmica, a gente costuma usar o Q maiúsculo para energia e o Q ponto para taxa, Q maiúsculo ponto em cima, como sendo a taxa de transferência de calor. Tá? Na transferência de calor, isso pode variar um pouco de livro para livro. Tá? Convecção. Quando o fluido a determinada temperatura escoa sobre uma superfície sólida a temperatura diferente, ocorrerá transferência de calor entre o fluido e a superfície sólida, como consequência do movimento do fluido em relação à superfície. Nós vamos ver o que é isso. Então, imagine aqui que eu tenho um fluido que está próximo a essa parede. Essa parede está a uma temperatura alta, TW, né? E o fluido está na temperatura ambiente. Quando eu aproximo, né, próximo da parede, né, eu tenho valores aumentados, né, da temperatura. Então, isso aqui é meu gradiente de temperatura próximo da parede. Então, significa que próximo da parede eu tenho o valor TW e longe da parede eu tenho o valor T infinito, que é o valor não perturbado. E o perfil de velocidade significa que o ar que está passando por aqui, por exemplo, no sentido de baixo para cima, próximo à parede ele tem valor nulo e longe da parede ele está parado. Tá? Então, quando acontece isso, essa variação de velocidade próxima dessa parede, eu tenho o efeito da convecção natural. Já quando eu tenho um agente externo, por exemplo, um ventilador, né, ou uma bomba que está bombeando um fluido, né, que está passando próximo, né, uma parede aquecida, eu tenho o que a gente chama de convecção forçada. Tá? No caso, a parede, o calor, o sentido do calor é para o fluido. Então, o fluido está retirando o calor dessa parede. Essa parede, por exemplo, pode ser um componente eletrônico. E aqui é o famoso cooler, né, de uma CPU, de um computador, ou desses equipamentos eletrônicos, né, mais novos, que sempre já vem com cooler embutido de fábrica. Né? Então, para calcular a taxa de transferência de calor por convecção, a gente usa a famosa lei de resfriamento de Newton, que é a taxa de transferência de calor em watts, que é igual ao coeficiente de convecção H. Né? Esse coeficiente de convecção H vai depender da velocidade do ar e de outras grandezas que a gente vai falar, vezes a área e a diferença de temperatura da parede com a temperatura não perturbada. Tá? O coeficiente, então, depende das propriedades físicas do fluido, da velocidade do fluido, do tipo de escoamento, né? Escoamento a baixas velocidades, altas velocidades, né? E também da geometria que a gente está resfriando. Por aí vai. Para um fluido parado, estagnado, né, o H varia de 20 a 40 watts por metro quadrado vezes Celsius. Um exercício aqui simples para calcular a taxa de transferência de calor por convecção, usando a lei de resfriamento de Newton. Né? Ar na temperatura de 25 graus Celsius coa sobre uma placa lisa mantida a 150 graus Celsius. O coeficiente H, né, é o coeficiente de convecção, né, é 80. Determinar a taxa de transferência de calor, considerando que a placa possui uma área de 1,5 metros ao quadrado. Substituindo os valores, a gente obtém que a taxa de transferência de calor é 15 kW. Tá? Radiação. Todos os corpos emitem continuamente energia devido à sua temperatura. A energia assim emitida é a radiação térmica. Então, qualquer corpo que tem uma temperatura, ele está emitindo radiação. Tá? A radiação não necessita de um meio físico para se propagar. A energia se propaga por ondas eletromagnéticas ou por fótons. Então, por exemplo, é o caso do Sol, que chega até nós, a energia do Sol. É o caso também da perda de calor que ocorre na garrafa térmica. Então, a garrafa térmica ela é espelhada,
para tentar reduzir a perda de calor. Em volta e por fora, né, desconsiderando a tampa, ela tem vácuo. Então, para evitar a perda de calor por convecção, né, ou condução. Então, se perde calor ali por radiação, né? Claro que há perda de calor ali na tampa, né? Então, por isso que ela é construída dessa forma. Então, a emissão da radiação do corpo negro seria, entre aspas, o corpo ideal, é dado pelo poder emissivo do corpo negro, tá? Em watt por metro quadrado, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, que é igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin a quarta, vezes a temperatura, né, do sólido, a temperatura absoluta em Kelvin, tá? A emissão da radiação de um corpo real introduz-se o conceito de emissividade. Então, se eu tenho emissividade igual a 1, eu vou ter o meu corpo negro. Se eu tenho emissividade menor que 1, eu tenho o meu corpo real. A absorção de radiação. O fluxo de radiação que incide sobre um corpo negro é completamente absorvido por ele e é chamado de irradiação G. Tá? Se o fluxo de radiação incide sobre o corpo real, a energia absorvida por ele depende do poder de absorção alfa, que é dado por G. Tá? Então, GABS é a radiação absorvida por um corpo real. Tá? E o alfa é a minha absortividade, que varia de 0 a 1. Tá? Da mesma forma que foi introduzida a emissão da radiação do corpo negro e a emissão da radiação de um corpo real. Tá? Então, a gente introduz também, né, a absorção de radiação, que é o G. Bom, o que acontece então quando eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um corpo, né, que está emitindo calor. Então, esse UE é a emissão da radiação de um corpo real, tá, onde eu tenho a minha emissividade, tá, desse corpo, ou sólido, tá, que é dado por essa fórmula. Tá, e o vizinho, né, por exemplo, uma sala, né, um ambiente, está absorvendo calor. Tá? Então, eu tenho que esse corpo está absorvendo calor. Tá? Então, a sua radiação é dada pelo alfa, tá? Ou sigma, né? Vezes a temperatura, a quarta temperatura vizinha. Então, eu quero calcular, me interessa calcular qual o fluxo de calor líquido, ou a taxa de transferência de calor líquido entre esses dois corpos. A vizinhança, que, por exemplo, um ambiente, a sala, as paredes da sala, e esse corpo, que pode ser, por exemplo, um equipamento que está gerando calor. Tá? Então, o que acontece? O fluxo líquido é dado a diferença, tá? Da emissão da radiação desses corpos, tá? E considerando que a emissividade será igual à absortividade, eu tenho essa condição aqui. Então, resulta que o fluxo de calor, o líquido, é dado pela sua emissividade do corpo sólido, vezes a constante de Stefan, vezes a diferença de temperatura do sólido a quarta, menos a temperatura do vizinho a quarta. Temperatura, repito aqui, em Kelvin. Tá? Expressando a troca líquida, né, ou taxa de calor por radiação na forma de coeficiente de transferência de calor por radiação, né, a gente viu que nós tínhamos aqui na convecção, né, vou voltar aqui, meu coeficiente de convecção, né, no caso, o H que entra aqui na fórmula da lei de direcionamento de Newton. Aqui na radiação, nós vamos ter também o coeficiente de transferência de calor por radiação. Então, a taxa de transferência de calor por radiação é igual a esse coeficiente de transferência de calor por radiação, vezes a área, né, que está envolvida, e a diferença de temperatura. E esse HR é dado por essa expressão maior aqui. Tá? Então, o sigma é a constante de Stefan-Boltzmann. E a emissividade também vai variar de 0 a 1. Vamos resolver um exercício? Então, nós vamos usar essa fórmula para calcular o fluxo de calor líquido, tá, entre dois corpos, ou entre duas superfícies. Uma tubulação de vapor d'água sem isolamento térmico atravessa uma sala cujas paredes encontram-se a temperatura de 25 graus Celsius. O diâmetro externo do tubo é
0,7 metros, o comprimento desse tubo é de 3 metros, e a sua temperatura do tubo, né, do sólido, que é S de sólido, é 200 graus Celsius. E a sua emissividade a gente adotou como sendo 0,8. Tá? Então isso vem muito da experimentação. Considerando a troca de calor por radiação entre o tubo e a sala semelhante àquela entre uma superfície pequena e um envoltório muito maior, determine a taxa de transferência de calor perdida por radiação em watts pela superfície do tubo, tá ok? Então é só aplicar a fórmula, calcular a área do tubo, que é a que está emitindo a radiação, πdL, né? E a emissividade foi dada, a constante é dada, a constante de Stefan é dada, né? Passamos as temperaturas para Kelvin e obtivemos esse valor aqui que eu não coloquei aqui. Depois vocês fazem o cálculo, né, e verifiquem. Tá?